aí de 2011 para 2021 nas taxas de detecção entre homens, e aí o verde aqui são mulheres. Há uma diminuição, né, de 2011 para 2021 na taxa de detecção de AIDS em mulheres, ao passo que há um aumento na taxa de detecção em homens. Pode passar. Aí você já deve ter ouvido falar das metas globais. Essas são metas do UNAIDS, né, que é uma agência da ONU que trabalha com HIV/AIDS, que estabeleceu aí as metas 95, 95, 95. O Brasil tem trabalhado na perspectiva de atingir essas metas. Essa primeira coluna ali, eu estou falando desde 2013, que quando foi estabelecido, antes era a meta 90, 90, 90. Em 2021 passou a ser 95, 95, 95. Então vamos para a primeira barra, lilás, né? Então nós temos de cerca de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV/AIDS, que a gente tem, é uma estimativa, isso é um proxy, a gente trabalha com o espectro do UNAIDS, então a estimativa é praticamente 1 milhão de pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil. Nós chegamos a diagnosticar 89%. Né? Então faltam 6% aí para a gente atingir essa meta na questão do diagnóstico. Desses diagnosticados, nós temos só 82 pessoas tarde em tratamento antirretroviral. Tem um gap, né, enorme aí, né, de mais de 100 mil pessoas, cerca de 109 mil pessoas que foram diagnosticadas, mas não estão em tratamento. E acho que o trabalho das redes de pessoas vivendo com HIV/AIDS, o trabalho das ONGs tem sido fundamental para sensibilizar essas pessoas que ainda não iniciaram o tratamento, que elas iniciem o tratamento quanto antes. A linguagem de pares ela é fundamental, já que as campanhas governamentais elas não têm conseguido, a gente assume isso, não têm conseguido atingir esses públicos. Né? Então acho que o trabalho de vocês é fundamental. Né? Vocês são mais do que uma pessoa vivendo com HIV, são cidadãos e cidadãs que levam informação, que oxigena, que fomenta, que incentiva outras pessoas a aderirem ao tratamento. Então a gente tem um gap preocupante aí. O lado bom é que desses 95%, nós atingimos das pessoas que estão em tratamento, daquelas 82%, 95% delas estão com supressão viral. Olha que maravilha! Né? Estão igual a indetectável antes possível. Então, quanto é importante o tratamento, a adesão, só que a gente tem aí o desafio de diagnosticar, né, essas pessoas a chegar aos 95% e principalmente essas que foram diagnosticadas e que não estão em tratamento. E às vezes eu escuto, né, falando com colegas e pessoas de outras áreas, poxa, Gil, mas é muita responsabilidade, o cara sabe que tem HIV e não vai dar tratamento. Vamos mudar o rumo dessa história. Né? Nós temos que considerar vários fatores. Como eu citei agora, a gestante, às vezes ela vai para a cesta básica ao invés da testagem. Então, assim, fora todo o estigma do preconceito e todas as questões. Né? As pessoas que deixam. Imagina o jovem no primeiro emprego, ele entra, descobre que está com HIV/AIDS, ele tem que se ausentar para ir, né, do médico, para entregar a medicação, que ele vai justificar, que ele vai informar o jovem que mora com a família. Então, são vários os fatores, não dá para responsabilizar as pessoas simplesmente por elas não estarem no tratamento. E sem contar, né, serviços ainda centralizados nas grandes capitais, nos grandes centros, e as pessoas que moram no interior, os ribeirinhos, os quilombolas, as pessoas que moram em municípios do sertão, das periferias, né? É bem difícil, né? Pode passar o próximo. Bom, hoje a gente tem trabalhado com a qualificação do cuidado do HIV/AIDS na atenção primária. A gente não está transferindo a responsabilidade para a atenção primária. O que nós temos trabalhado é uma política de cuidado compartilhado na atenção primária e não simplesmente depositar as pessoas na atenção primária. Não é isso. Né? O que a gente tem feito é trabalhado no nível federal. Nós criamos um grupo de trabalho, inclusive tem participação da sociedade civil nesse grupo de trabalho, tentando qualificar a atenção primária no nível federal para que isso chegue aos territórios. Em alguns lugares esse cuidado já é compartilhado com a atenção primária e a gente sabe das dificuldades da pessoa que não quer ir na PS, com medo de encontrar a vizinha que trabalha lá,
ela prefere um serviço especializado. O que a gente quer não é acabar com os serviços especializados, e sim abrir mais portas. A atenção primária tem um papel importante na prevenção, no diagnóstico, no tratamento das ISTs, inclusive no manejo de pessoas que acabaram de o HIV e não tem nenhuma comorbidade. Então, pode ser feito muito bem esse manejo da atenção primária com profissionais qualificados e com toda uma equipe multidisciplinar qualificada, inclusive, para o acolhimento. Essa é uma política que a gente vem trabalhando, inclusive acabamos de atualizar o caderno de atenção básica, é o famoso CAP 18, quem é da saúde pública conhece muito bem, trazendo uma série de informações no intuito de qualificar trabalhadores e trabalhadoras da atenção primária para o cuidado compartilhado. Nós realizamos um primeiro seminário com a APS e está previsto aí um segundo seminário. Então, é um trabalho que a gente tem feito para tentar resolver, minimizar aqueles dados que eu apresentei. Pode mostrar o próximo. Bom, tem um outro piloto de implementação, ali é cuidado rápido, não sei porque saiu o circuito. A gente tem trabalhado aí com AIDS avançada, porque o grande problema dessas mortes, que eu não falei o número de mortes, mas eu mostrei o recrudescimento no número de mortes em relação a 2020 e 2021, é porque as pessoas descobrem num estágio avançado. Então, o que a gente tem trabalhado um piloto de AIDS avançadas com esses 5 municípios, 5 estados, aí Ceará, Amazonas, MS, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. São estados que foram eleitos a partir de critérios epidemiológicos e tem um trabalho todo desenvolvido para que possamos diminuir esses números de mortes, possamos diminuir, facilitar a chegada dessas pessoas antes que a AIDS esteja desenvolvida em CD4, que o que chega a CD4 abaixo de 200. Então, aí a facilidade de desenvolver AIDS. E aí tem uma série de ações que eu não vou ler, essa apresentação vai ficar disponível aqui. Pode passar o próximo, por gentileza. As perspectivas é disponibilizar todos os insumos para esses serviços participantes do piloto até março de 2023, realizar a impactuação e interrupção dos estados para a implementação do piloto, desse circuito rápido de AIDS avançada para o ano todo, em 2023, e um curso virtual também para trabalhadores e trabalhadoras da saúde em janeiro de 2023. Realizar o segundo seminário, já teve o primeiro, a ideia desse seminário... Oi? Isso é outro projeto. Isso, exatamente. A ideia é realizar um seminário não apenas com aqueles estados, mas sim com todo o território nacional, que a gente já vai ter resultados desse piloto que começou em 2022 e expandir para todo o território nacional. Esse seminário já está previsto para setembro de 2023. E também é um momento de avaliar o que esse projeto piloto, com esses 5 estados que eu falei, inclusive o Rio de Janeiro, os resultados que teve. Porque a gente é impossível admitir com todo o tratamento disponível para os antirretrovirais ainda temos. Nós tivemos 11 mil, se não me falha a memória, aqui no meu celular, 11.128 mortes. Então, é bastante gente morrendo em ano, em função da AIDS, por todas essas questões que a gente já falou. Pode passar. Bom, falando de prevenção, a PrEP ainda é um desafio, porque ela está centralizada nos grandes centros, mas ela está centralizada, ela não está massificada em pequenas cidades, nas periferias, ela está em serviços muito centralizados. A gente acabou de atualizar o PCDT de PrEP, essa é a portaria, pode passar o próximo. Esse PCDT ele traz, pode passar o próximo, por gentileza. Ele traz, bom, aqui antes de eu mostrar as mudanças do PCDT, é só para vocês verem, hoje nós temos 41.691 pessoas em uso de PrEP. Lembrando que a PrEP você inicia, muitas pessoas interrompem, por decisão própria. A maioria. Nós temos 41.691. Em São Paulo representa mais de 40% desse número. Quando você vai para municípios, às vezes tem um serviço que oferta PrEP, eu estava olhando, nós temos um painel de indicadores, tem serviço que implantou a PrEP em 2018, ela tem 7 usuários.
Então isso é injustificável. Porque as pessoas não procuram. Não, você procura as pessoas. Não dá para esperar o serviço lá, esperando as pessoas chegarem. O nosso papel, enquanto gestores da política pública, é fazer com que as ações cheguem na população. E essas têm sido as recomendações do Ministério da Saúde. Tem tantos fatores que contribuem para isso, e não é culpar os serviços, as gestões somente. Tem questão de infraestrutura. Né? As pessoas não têm recursos humanos, não têm carro para levar as pessoas para fazer ações de campo. Então esse é um pouco do contexto. Né? Então, quando a gente fala, eu fico bravo, agora eu fui no Estado, e o CTAs, não ofertar autoteste. A gente não oferta o autoteste, porque as pessoas já querem fazer o teste aqui. Eu falei, mas quem disse que é para a pessoa que vem no serviço? O autoteste deve ser ofertado para pares e parcerias de usuários de PrEP, para pares e parcerias de pessoas vivendo com HIV/AIDS, para os amigos dessas pessoas. É para a pessoa levar, e para alguém, amigo dela, parente, namorado, namorada, fazer. Né? Então, assim, ainda temos uma concentração nos usuários de gays ou de SHs. Que bom que a gente tem essa concentração, porque os dados epidemiológicos. Claro. Fique à vontade, então, gays e outros SHs, 85%. Quando você vê as travestis, certo? Não sabemos quantas travestis. Né? Acho que o movimento social até tem mais ou menos essa ideia, mas o que não dá para admitir é que essa profilaxia, né, as mulheres trans, as travestis, os não binários, né, não está chegando. Né? Então ainda é bem concentrado, né, nessa população. Está chegando os gays, quando você vai ver gays escolarizados. Né? Então não está chegando no gay pobre, no gay basto. Tá? Pode passar por isso. Bom, aqui nós tivemos uma queda em 2020 e 2021 em função da pandemia. Nós tivemos uma queda aí de novos usuários, né, em PrEP, mas aí desde 2021 a gente vem tendo aí um aumento, uma retomada com um aumento expressivo a partir de agosto de 2021 de novos usuários aí do PrEP. Pode passar o próximo. Bom, essas são as principais mudanças do novo PCDT. Antigamente a PrEP era para mulheres, cis, trabalhadoras do sexo, gays ou dos HSHs, pessoas trans e travestis. Né? Agora a PrEP é para quem precisa, né? Inclusive incluindo jovens de 15 anos ou mais, né, que estejam sob potencial risco de infecção por HIV. Isso vai de uma avaliação profissional, de uma escuta qualificada, e esse profissional, essa profissional, ela vai avaliar aquela pessoa de PrEP, né? Não apenas aquelas populações que eram elegíveis. Pode ser um cara hétero, né? E ele chega lá e só quer ter relações todos os dias sem preservativo. Então, o profissional deve avaliar e prescrever essa profilaxia para essa pessoa. Há uma, né, a dose de ataque agora do de uso, né, seguido de um comprimido diário, e a simplificação dos segmentos clínicos, né, que isso foi outra coisa, função renal, intervalos maiores, assim, para medir essas taxas, né, e, enfim. E teste de carga viral em caso de suspeita clínica, de infecção aguda, e está sendo lançado um aplicativo para tomada de decisão. Esse aplicativo é exclusivamente voltado para trabalhadores de saúde. Ao invés dele consultar o PCDT, o cara está ali na rotina, ele tem um aplicativo para eles que tiverem celulares. E a maioria hoje dos serviços utiliza o próprio celular, os serviços não têm internet. Né? Eu vi isso agora em Estados Unidos, interessantemente. Então isso vai facilitar, né, para o trabalhador ou a trabalhadora da saúde, tendo em mão esse aplicativo e que dá ali todas as orientações. É como se fosse um fluxograma para ele prescrever a PrEP para essas pessoas. Então pode passar o próximo. Bom, hoje nós já temos a PrEP na atenção primária à saúde. Pode passar o próximo, você tinha isso. Desde setembro de 2021, pode passar? Eu coloquei dessa forma, mas por conta própria. Pode passar, pode passar. Bom, e aí tem um dado interessante que a atenção primária traz, né, que 58% dos usuários e usuárias são autodeclarados negros, pretos e pardos.
Então, que bom que está chegando nessa população, né? Porque a população negra, né, ela é mais vulnerável a tudo. Se você for ver os dados de mortalidade por AIDS no Brasil, a maioria são de pretos e pardos. E assim com outros agravos, não apenas com HIV/AIDS. Pode passar o próximo, por favor? Né? Então, enquanto não sai, 45% dos usuários se autodeclaram negros, nós temos 58% na APS. Uma APS qualificada, né, ela pode sim, além de ofertar o diagnóstico, ofertar outras medidas profiláticas, ela pode ofertar PrEP. E é isso que está acontecendo já em alguns municípios. E a escolaridade, no SAI, a APS, 70% dos usuários com 12 anos ou mais de escolaridade. Ou seja, tem uma dificuldade aí, né? Continua as pessoas menos escolarizadas, menos esclarecidas, sem o acesso. Pode passar. Bom, como perspectiva, e está em andamento já um projeto de ampliação do acesso à PrEP para travestis, para a população trans em geral, isso inclui homens trans, né? Em parceria com a Fiocruz, para trabalhar em ambulatórios trans do país. Né? Então já tem toda uma discussão, uma pactuação com esses serviços e em parceria com a Fiocruz. Os próximos passos é PrEP sob demanda, está em construção, inclusive uma nota técnica, eu tive acesso hoje no avião, recebi para fazer correções, essa nota técnica que está sendo enviada para gestões e para serviços, para a oferta da PrEP sob demanda. Né? Todo mundo sabe o que é PrEP sob demanda? Bom, PrEP sob demanda não é aquela PrEP diária, essa PrEP ela vai ser ofertada especificamente, exclusivamente para homens cis gays, né, que relata dificuldade de tomar um comprimido diário. Então é uma PrEP que você vai tomar, não me lembro agora se é 1 ou 2 comprimidos, a doutora Márcia está ali, ela depois pode explicar melhor. Né? É muita coisa para gravar na cabeça. Ela vai tomar 1 ou 2 comprimidos 24 horas antes da relação sexual. São 2. Obrigado, doutora. Né? E depois da relação. Não é uma PrEP que você vai tomar diariamente. Então tá aí para sair, tá no forno. Já estamos elaborando uma nota técnica para enviar essa gestoras. As novas tecnologias, nós estamos com cabotegravia injetável em análise pela Anvisa, é uma reivindicação antiga no movimento social, a PrEP injetável. Demorou para o fabricante aí, pediu registro na Anvisa, lembrando que não é o governo que vai esse registro na Anvisa. Né? Isso gera até conflito de interesses quando eu peço para o laboratório registrar um medicamento na Anvisa. Já foi pedido o registro, está em análise pela Anvisa e a gente espera que logo eles deem aí um parecer favorável. Lembrando que mesmo quando a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância em Saúde, que ela aprova, ele ainda tem um outro passo que é aprovado pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Insumos Estratégicos, que é uma comissão que tem gente de várias denominações, algumas pessoas bem arcaicas ainda, que ninguém discute, mas assim, é um passo importante. Então a gente tem que fazer todo um arrazoado, uma justificativa técnica baseada em estudos internacionais para que isso seja aprovado, mas a gente espera, são perspectivas positivas. Cada falou de esperança, outras pessoas falaram de esperança, nós temos esperança que ela vai ser aprovada. E a atualização do curso EAD. Nós já temos um curso EAD na modalidade à distância para profissionais de saúde, né, pelo ABASUS, com esse novo conteúdo de PrEP. Esse curso já está sendo atualizado aí, trazendo as novas informações do PCTT que eu acabei de apresentar. Pode passar o próximo. Bom, perspectivas. Incorporação de novos medicamentos. Cabotegravir, como eu falei, está em fase de análise, fase de registro pela Anvisa. O rilpivirina em fase de registro na Anvisa também. O Dovato, que é o dolutegravir mais amigodinho, né? Registrado já na Anvisa e já estamos iniciando, o pessoal lá da logística já está fazendo um levantamento de custos com o fornecedor, que tem isso também. Então, tudo lá. Não, cabotegravia já está. Né? Bom, aguardando a avaliação na CONITEC, naquela comissão nacional que eu acabei de falar de insumos estratégicos. O Fostezavir de 600 mg para tratamento de pacientes multifalhados. Né? Então aí é uma perspectiva, já foi aprovado pela Anvisa, já foi registrado, está em análise pelo CONITEC.
e o Vanciclovir injetável, né, e o Vanciclovir é para tratamento de oportunistas, citomegalovírus, que também já está em avaliação pela Conitec, a gente espera que será aprovado, já está registrado na Anvisa, já teve esse primeiro passo. Pode passar o próximo. Bom, o PCDT, que esse era outro requerimento do movimento social, há 4 anos que esse PCDT não era atualizado, já se iniciou o processo de atualização, ele depois de revisado por uma equipe, né? Não é só um departamento, mas o Ministério tem especialistas que são convidados, estudiosos, pesquisadores, enfim, para revisar esse material. Ele também tem que ser apresentado na Conitec, né? Então, não é fácil estar na gestão, tá? Só para vocês entenderem, querer a gente quer que as coisas andem, a gente quer que as coisas caminhem rápido, só que tem todas essas burocracias que são importantes, né? Porque tem que ter segurança daquilo que a gente está ofertando para a população, tá? Mas felizmente ele já está em análise, a probabilidade de ser republicado, eu estou falando do PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas de Manejo do HIV, tá? Aquele outro que eu apresentei, que já foi aprovado de PrEP. Né? Bom, pode passar. Sobre as hepatites virais, que o Márcio também pediu para falar, também incorporação do medicamento para resgate após falha terapêutica de hepatite C, né, que são esses medicamentos aí. Os PCDTs, o PCDT da hepatite B já está em apreciação pela Conitec, o PCDT traz a atualização com a eliminação da etapa do exame de genotipagem, que é um exame importante. Nós temos um Plano Nacional de Eliminação da Hepatite C, ele precisa ser atualizado. Esse plano, ele é periódico, né? Então ele sempre precisa ser atualizado. Foi criado um grupo de trabalho permanente de modelos matemáticos, né, para discutir essas questões, e também a gente vem trabalhando a qualificação da atenção primária para o cuidado integral das pessoas com hepatite, cuidado integral e não apenas tratar a hepatite especificamente, né? E já se encontra também em fase inicial um estudo de sobreprevalência nacional de hepatite C, que é bem difícil, né? É bem complicado você achar esses casos. Bom, pode passar o próximo. Bom, e aqui uma situação atual dos medicamentos em ARV. Não tem faltado, porém todo mundo sabe, não é novidade, a questão da magnipudina, né, que a gente teve dificuldade aí com os fornecedores em função do IFA, né, que são os insumos farmacêuticos que são importados, não terem sido aprovados, não passou pelo controle de qualidade. Então, teve aí, digamos, um fracionamento, uma redução das prescrições, né, que a gente estava preconizando uma prescrição para cima de 90 dias e depois volta para 30 dias. Sabemos, temos ciência de quanto isso impacta na adesão das pessoas, lembrando dos outros fatores, né? O cara vai ter dinheiro para ir todo mês no serviço para o medicamento. Ele vai conseguir, quando o cara está pronto, ele precisa de um serviço. Então a gente tem muita ciência disso. Né? Tem um processo constante de monitoramento. Isso eu posso afirmar com vocês com toda certeza que esse monitoramento ele é diário. Todo dia o diretor, né, com a equipe de logística, senta para ver a situação atual dos medicamentos, né, no intuito de reduzir riscos, de se está faltando, tem risco de falta em algum local, já refazer o remanejamento. E essa comunicação direta com as equipes de logística dos territórios. E a gente acaba identificando que às vezes essa comunicação é falha, tem uma pessoa lá na equipe de logística que não comunicou, simplesmente faltou, não fez uma comunicação mais direta, né, para o departamento. Então a gente lida com várias situações, né, mas tem uma equipe lá para fazer essa comunicação com as equipes de logística, né, dos estados e municípios, para que essas coisas não aconteçam. Infelizmente acontece. Né? Pode passar o próximo. Bom, o Darunavir de 800mg e o Raltegravir granulado, né, que foi incorporado e disponibilizado em 2021. O Dolutegravir de 5mg, a previsão é para o primeiro trimestre de 2023.
E acompanhamento desses novos registros, que eu já falei, o planejamento e orçamento para 2023 para os medicamentos. Eu já vou falar de orçamento, tá? Mas não se assustem, porque todo mundo sabe que é o que está aí na mídia, é público, é um corte orçamentário profundo, mas eu já vou explicar melhor. Né? A aquisição dos medicamentos antigenóticos para os hepatites virais, e a gente tem que retomar, já tinha essa política, né, para dispensação, para aumentar o período de dispensação. Antes de vir para cá, eu consultei a equipe de logística, eu falei, eu já posso dizer que a gente pode prescrever para 3 meses? Eles falaram, não, Gil, a situação já está praticamente regularizada, mas nós temos que ter segurança. Não adianta soltar uma nota hoje e nós só temos medicamentos para o mês. Tá? Então, a gente vem trabalhando para retomar, né, essa prescrição por um período maior. Pode passar o próximo. Bom, eu trouxe isso aqui porque é muito importante. Preservativos. Em função de vários fatores, não é só a pandemia, que as pessoas não deixaram de usar. Houve uma queda enorme. Né? Se vocês forem ver ali de 2019 para 2022 em relação a 2021, esses dados aqui eram de outubro. Uma queda enorme na solicitação das logísticas de estados e municípios para o Ministério da Saúde. Nós tivemos lá no início do ano, sim, um problema de não atender a todas as demandas de estados e municípios. A pessoa pedia 5 milhões, a gente mandava 3 ou 2. Isso não existe mais. Eu posso assegurar categoricamente que não temos problemas com preservativos internos ou externos. O Ministério ainda não adotou essa nomenclatura, né? Mas ainda se fala preservativo masculino e preservativo feminino. Termina e a gente nada. Mas assim, é uma questão muito séria. E aí a gente, o próximo, você está falando dos masculinos, eu estou falando aqui do interno. Olha a mesma coisa. Olha 2022, baixíssimo, 5 milhões de participação solicitada, né? Quando nós tivemos 22 milhões. Lá em 2015, né, em 2020 nós tivemos uma solicitação de quase 16 milhões. E aí, 2022, 5 milhões. Tem um mito ainda de profissionais de saúde, o preservativo interno. Eu já ouvi de uma profissional de saúde dizer, mas ele parece um coador de café. Eu falei, bom, com frases como essa, verbalizações desse tipo, que faz com que as pessoas não usem. Se você é uma profissional de saúde, está falando isso, eu queria, de verdade, eu vou pedir para ela fazer outra coisa que eu vi. Mas é só para trazer isso como uma preocupação. A gente pode passar o próximo? Então, o que nós estamos fazendo? Hoje se encerrou um inquérito nacional que a gente mandou para todas as coordenações de estados e municípios para que fossem respondidas junto às logísticas, tentando levantar quais os fatores que contribuíram para essa baixa demanda, né, na solicitação do Ministério da Saúde, e a partir desse diagnóstico. Só que eu vi hoje, o menino me mandou, Gil, eu posso fechar o inquérito? Eu quase chorei. Pouquíssima gente respondeu. O Rio de Janeiro respondeu. Né? Justiça seja feita. Pouquíssimas pessoas responderam. Eu falei, não, vamos insistir mais. Vamos rodar mais esse inquérito por alguns dias e fazer com que a gente tenha aí. Porque isso, inclusive, se a gente não tiver um aumento dessa demanda, eu não tenho, enquanto Ministério, justificativas para fazer uma compra naquele quantitativo que eu faria anteriormente. Eu preciso, mas toda compra, eu tenho que mostrar evidência. Mas hoje não é normal, eu tenho que fazer uma série de levantamentos. E essa é a nossa preocupação. Né? De que não haja uma redução na compra, porque também é redução da demanda. Então, solicito a contribuição dos senhores e senhoras para que discutam isso com os seus gestores. A pandemia já passou. Ações de campo, a ONG com coletivo, né? Com outras instituições que não apenas de HIV/AIDS, porque essas já fazem. Identificar coletivos de jovens hip hop, todo tipo de coletivos, coletivos negros, enfim, para que massifique essa distribuição de preservativo. Pode passar o tempo. Bom, e aí, uma das perspectivas a gente colocou no planejamento, esperamos que a gente volte a fazer oficinas nos territórios, porque o Ministério tinha essa prática de ir para o território fazer oficina com a atenção primária, junto com a gestão estadual ou municipal de HIV/AIDS. A gente interrompeu, em função não só da pandemia, de outros contextos. Então, uma coisa boa,
né? Nós temos aí, estamos, o Brasil, né, adere uma estratégia da OPAS, da OMS, de certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Nós hoje temos 3 municípios que certificaram e que foram recertificados, porque se certificou hoje, daqui a 2 anos ele vai ser analisado novamente e ele precisa passar por uma nova certificação. O Umuarama, São Paulo, Curitiba. Obrigado. Olha. Né? Mas agora, né, nós tivemos aí a solicitação, trabalhamos com municípios acima de 100 mil habitantes, então trabalhamos com 327 municípios, municípios elegíveis 38 para sífilis, 51 para o HIV, né? Nós tivemos o apoio institucional aí em reuniões com todas as unidades federadas para a discussão dos indicadores locais. Não é simplesmente o município dizer, olha, eu quero pedir a certificação. Tem uma comissão nacional, inclusive com participação do movimento de cidadãs positivas, né, que olha para todas as questões, inclusive de direitos humanos, que vão aos territórios, analisa relatórios, tem uma série de especialistas que fazem essas análises para poder certificar. No caso da sífilis, a gente tem selos, né? Então, tem o selo prata, o selo bronze, né? Então aí nós tivemos, desses 327 analisados, 45 municípios solicitantes, né? 43 municípios com certificação deferida. Vai acontecer um evento agora no próximo dia 7, com todos esses municípios, alguns certificando para eliminação da transmissão do HIV e outros para eliminação da sífilis nessas categorias diferenciadas, né? Selo bronze e selo prata, no caso da sífilis. Isso é um dado muito importante, né? As ISTs não podem ser esquecidas, né? Estamos falando só de HIV, as ISTs, inclusive, todo mundo sabe que são portas de entrada para a infecção do HIV. Pode passar o próximo. Eu já estou acabando, gente. Então, aí todos os PCTs estão atualizados, né? Aí, só para mostrar para vocês. E o mais importante, o HTLV, que é uma doença, uma IST completamente negligenciada, né? Mas um movimento social que não é muito grande, igual ao do HIV, mas aqui no Rio de Janeiro nós temos a Sandra do Vale, que é uma reputante aí há anos e que tem insistido, finalmente saindo de manejo clínico, né, para o HTLV, para a infecção do HTLV. E agora a gente está solicitando a Conitec a incorporação do rastreio diagnóstico de gestante no SUS, né, que infelizmente isso ainda não acontece, esse rastreio da gestante no serviço público de saúde. Mas já foi um avanço a gente ter esse lançado agora em 2022, esse guia de manejo clínico. Pode passar. Bom, alguns cursos EADs, porque quando a gente fala de prevenção, a gente tem que sempre lembrar das intervenções estruturais, né? E eu chamo isso atenção direto no departamento, nos serviços, nas gestões onde eu visito, as pessoas, prevenção combinada. Camisinha. Eu falo, gente, prevenção combinada é muito mais que isso, né? Isso são intervenções biomédicas, nós precisamos falar de outras intervenções. Então, esse é um curso de atenção integral às pessoas com ISTs, né? Curso à distância para trabalhadores e trabalhadoras do SUS, que saiu no número da plataforma, né, que pode ser acessado, pode passar o próximo. Né? E aí, nós lançamos agora no Congresso da Abrasco, e foi lançado hoje oficialmente pelo Ministério da Saúde, um curso sobre enfrentamento ao estigmação, que é estrutural, fator estruturante, que todos nós sabemos que ainda se configura como uma das principais barreiras de acesso aos serviços de saúde. Esse curso ele é específico para trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas ele é aberto também para qualquer pessoa ter acesso. Esse curso foi construído em parceria com a Fiocruz Rio e com a participação, inclusive, de especialistas, de pessoas vivendo com HIV/AIDS, pessoas. É um curso que aborda não só o estigma e discriminação sob o ponto de vista do HIV, mas também da hanseníase e da tuberculose. Lembrando, gente, 30% daquelas 11.127 mortes que eu falei que tivemos no último ano, 30% delas são consequência da tuberculose. Né? Então, não podemos esquecer, né, que a tuberculose mata, ela mata muito mais do que a AIDS.
E eu não vou falar de tuberculose, porque é uma mesa. Amanhã vai estar a doutora Denise, que trabalha lá com a gente, que inclusive já foi coordenadora do antigo Programa Nacional de Tuberculose, que vai falar sobre isso. Tá? Então, esse foi lançado primeiro, aí nós temos um outro curso EAD sobre acesso e acolhimento. Não adianta ter um serviço lá bonitinho, estruturado, com trabalhadores, com profissionais ali. Eu preciso, se eu não tiver acolhimento, isso é uma intervenção estrutural, o acolhimento. Né? Então não adianta ter um insumo, ter um teste, ter um remédio, se eu não tiver só uma acolhimento. Né? Uma travesti que vai a um serviço de saúde e ela tem um nome social e ela é chamada pelo nome civil, ela não vai comprar. Então a gente tem investido nisso. Né? E o outro curso é EAD, né, sobre o bloco CDT da PEP, que eu não falei, não mostrei os dados, mas a profilaxia pós-exposição ao HIV, que também, né, teve um grande aumento. Eu ia colocar, mas ia ficar muita coisa trazer para cá, e a ideia não era fazer prestação de contas. A ideia era falar um pouco do quadro atual, o que a gente vem fazendo, mas também das novas perspectivas. Então a PEP teve um grande aumento das dispensações, mas a gente ainda tem uma dificuldade com a rede de urgência e emergência. A PEP, ela tem que estar nos serviços 24 horas. Não adianta ter PEP nos serviços especializados, a pessoa teve uma exposição na sexta-noite, só que sábado e o serviço fechado passou a 72 horas e ela não vai ter acesso. Né? Então a gente tem investido para que seja colocado na rede de urgência e emergência, dos pronto-socorros e UPAs, né, que é o local onde as pessoas têm que procurar, inclusive, no fim de semana. Pode passar o próximo. Bom, com relação ao orçamento, eu trouxe o orçamento de 2022, porque 2023 a gente simplesmente não tem. Todo mundo sabe que tem um projeto de lei, que eu já vou mostrar no próximo slide, com um corte orçamentário aí de 60% em todos os órgãos governamentais. Esse corte não é só para o departamento CAPES a partir de 407 milhões de reais. O orçamento para medicamento, que é aquela rúbrica, aquele código 4370, ele não será afetado por esse corte. Eu queria deixar vocês tranquilos. Medicamentos, tratamento antirretrovirais, medicamentos para a PrEP. Embora ela seja prevenção, ela é comprada enquanto tratamento. Então, esse corte orçamentário não está previsto nesse projeto de lei. Isso é muito importante. Eu tenho visto algumas matérias, né, sobre interrupção do tratamento das pessoas, não. Prejudica outras ações. Se o corte realmente for aprovado, toda a parte laboratorial, de insumos, de preservativos, de gel lubrificante, que a gente não compra já há 2 anos, mas que nós temos a perspectiva, inclusive já estamos com ata de registro de preços, se iniciou um processo lá de formalização de uma ata de registro de preço para compra para o ano que vem, do gel. Né? Embora a gente tenha orientado estados e municípios que comprem. A gente sabe da dificuldade, principalmente para estados menores e municípios menores, porque como é ata de preço, se você compra uma quantidade menor, o valor fica muito alto, e essa é uma dificuldade dos estados e municípios que às vezes não compram. Mas assim, fiquem, pelo menos, eu posso afirmar que nesse corte orçamentário previsto não entra os medicamentos antirretrovirais. Agora, tudo fecha para baixo, a questão disso. Outra coisa, gente, política de incentivo. A gente repassa 200 milhões de reais para estados e municípios. Não está nesse corte também, tá? Então, o medicamento antirretroviral, a política de incentivo, não vai ser afetado por esse corte, de tomara que não aconteça. Isso é muito importante, porque é normal, eu entendo quando eu vejo as matérias, é pânico, né? Às vezes tem uma discussão que ela tem que falar, mas já não pode coloque-se na pele de uma pessoa que vê com HIV, ela vai achar o quê? Ela não vai saber desses meandros, desses detalhes, né? O que me afeta, o que não afeta, tudo afeta, mas pelo menos a tratamento. Existe uma lei nacional, 9.313/96, que todas e todos vocês sabem dessa lei, né? Que garante isso, a despesa obrigatória. O corte orçamentário, ele afeta as despesas discricionárias, aquilo que não é obrigatório. Pode passar para o próximo. Bom, o que a gente está fazendo com relação a esse projeto de lei? Reuniões com autoridades do Ministério da Saúde, expondo a situação, reunião com o relator do deputado Marcelo Castro, já tivemos reunião com ele.
tem essa situação junto à equipe de transição da área da saúde, realizando, inclusive com a presença do ministro da Saúde, articulações políticas com parlamentares, inclusive com o apoio do movimento social. Tem pessoas que estão aqui nesse evento que têm contribuído, favorecendo inclusive essa articulação do parlamento brasileiro. Reunião com o Conselho Nacional de Saúde. Amanhã tem uma audiência pública com alguns parlamentares, né, para apresentar. E aí está aí, gente. É importante que vocês acessem, conheçam. Isso afeta a vida de todo mundo. Embora os medicamentos estejam aí, mas a gente tem que pensar nas outras pessoas, né? Na prevenção como um todo. Esse é o link onde consta o projeto de lei, PLOA, projeto de lei orçamentária anual, né? É muito importante. Isso é controle social, isso é responsabilidade de todas e todos nós, gestores ou sociedade civil. E agora o próximo, eu acho que já é o último. Pode passar. Bom, perspectivas, tá, gente? Retomada de articulação com os movimentos sociais, a gente não deixou, né? E o exemplo disso está aqui. Estamos aqui porque dialogamos, né, Márcio? E a gente nunca deixou, mas, né, para quem é mais antigo, aqui não estou falando de idade, mas nesse movimento, né, sabia que existiam espaços formais, os decretos ou portarias, os quinais, CAMES. Então, a nossa perspectiva é que seja retomada. A denominação que vai ser para isso, não sabemos se vai ser uma nova AIDS, porque temos as hepatites também, hoje temos outros agravos da departamento, mas que existe um espaço formal, né, publicado em portaria, né, de articulação com os movimentos sociais. A retomada das ações de comunicação, isso todos nós sabemos que nós tivemos sérios problemas com a comunicação, não é de agora, mas obviamente nesse contexto fomos muito prejudicados com a comunicação, isso já foi falado aqui, né, não vou repetir. O lançamento de novos editais para organizações da sociedade civil, o departamento mesmo, com todas as dificuldades, no contexto pandêmico, ele não deixou de lançar esses editais para a sociedade civil, né? Agora a gente tem uma dificuldade com os estados, porque os estados, com a política de incentivo que eles recebem, eles têm a prerrogativa, isso está escrito na portaria, que eles devem também compartilhar esse apoio com a sociedade civil a partir de critérios, obviamente. A maioria não faz isso. Né? Não mesmo. Raras exceções. Atualização das diretrizes de prevenção e retomada das ações com os territórios e com a sociedade civil. Nós temos hoje um guia de diretrizes de prevenção combinada que ele precisa ser atualizado, né? E para isso a gente pretende formar um GT, como foi feito em 2017, com participação de serviços, de gestores e da sociedade civil, para a gente atualizar essas diretrizes, né? Ampliação de distribuição do autotestes, essa é uma grande dificuldade, algumas ONGs fazem isso em parceria com as coordenações de estados e municípios, a gente não repassa autoteste para o ONG, a gente passava dentro da estratégia do Viva Melhor Sabendo. Como o Viva Melhor Sabendo não está acontecendo no momento, que a gente recomenda que as coordenações de estados e municípios procurem as ONGs e trabalhem em parcerias, porque as ONGs mantêm o trabalho de campo em locais que a gestão não consegue alcançar, né? E a distribuição ainda é muito baixa. Eu acabei de dizer para vocês, eu fui no estado, era zero, a distribuição era zero. Né? Investimento em novas pesquisas, né? Eu até, Cristina Pimenta, que coordenadora de pesquisa, até me passou ontem um quadro com todas as pesquisas, e não foram poucas, né, e voltadas para as populações para jovens, né, mas eu não consegui ir aqui, porque ia ficar muito pouco. E ações abusivas ao documento de diretrizes e estratégias do desenvolvimento do HIV. Gente, converseiro. Do Movimento Nacional de Cidadãos Positivos, que veio de um requerimento junto ao Parlamento Brasileiro, né, conseguiram uma audiência pública com a deputada Érica Cocai, houve uma reivindicação, o Ministério assumiu e acabou de construir coletivamente com a rede nacional, o Movimento Nacional de Cidadãos Positivos, né, a gente expressa que foi uma demanda delas, e acabamos de mexer esse documento. E a perspectiva, a partir da publicação desse documento, ela dá um plano de enfrentamento ao HIV entre mulheres, né, para os próximos anos. Tá? Que bom. Pode passar o próximo. E eu acabei, o que eu queria dizer antes de encerrar mesmo, eu acho que
Não foi fácil, nunca foi fácil estar na gestão. Né? Temos pessoas muito comprometidas, né? As burocracias, né? O contexto atual da gestão ela não favoreceu. Né? A gente tem a perspectiva de manter esse contato com os movimentos sociais tão importantes, né? Que são fundamentais, nós temos clareza disso. E eu, particularmente, sou um defensor assim, bastante latência da participação social, porque a política que envolve a sociedade, ela não chega para a sociedade. Né? O estigma e a discriminação é uma das principais barreiras. A meta do departamento de diminuir a mortalidade, ela tem que ser o foco principal. E não é simplesmente ampliando o serviço e distribuindo a dinheiro final. Tem que investir nas questões estruturais. Marina falou aqui de um acordo de cooperação técnica que nós firmamos entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que ele tem uma série de ações que visam o enfrentamento do HIV, né? E principalmente se trata aí da questão do estigma e discriminação dessas populações em situação de vulnerabilidade. Nós tivemos um outro acordo de cooperação técnica firmado com o Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social. A gente tivemos dificuldade com o parceiro, por questões orçamentárias, né? Mas esse acordo está vigente por mais 3 anos e a gente pretende fazer com que... Qual é a ideia? É que o SUAS, o Serviço Único de Assistência Social, ao receber essas pessoas em situação de grande vulnerabilidade, encaminhe e referencie essas pessoas para o SUS e vice-versa. Chega uma pessoa dessa no serviço para testar para HIV e IST ou buscar uma informação sobre prevenção, o trabalhador identifique e encaminha ela para o sistema de assistência social. Para isso foi lançado um EAD, ele já está em curso, nós temos um número, não incluí aqui também, mas já está em vigor, um curso EAD voltado para trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social e do Sistema Único de Saúde, visando qualificar essas pessoas que atuam nesses serviços, a identificar as vulnerabilidades dessas pessoas e referenciar para que elas tenham não apenas medicamento e acesso a insumos de prevenção, mas também benefícios de proteção social. Não adianta ter remédio se ela não tiver o que comer. Né? E, por fim, hoje foi lançado a campanha do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Nós temos campanhas muito tímidas, né, que temos várias críticas, entendemos as críticas. Essa não é uma campanha de mídia, é uma campanha de TV aberta, é uma campanha para redes sociais. E assim, analisando, é importante ter, mas assim, uma campanha de TV aberta ela atinge outras populações, ela não atinge quem nós queremos atender. Não. A ideia é massificar essa campanha em redes sociais, né, que jovens acessem. Né? Então eu vou pedir aqui 30 segundos máximo, pedir aqui para o colega colocar a campanha. Eu acho que já foi um grande avanço, mandei para várias pessoas, o Paulo não me deu retorno ainda, mas várias pessoas me deram retorno, né? Que já tivemos um grande avanço. E eu queria mais uma vez agradecer e falar que nós trabalhamos para o Estado brasileiro. Claro, né, nós passamos por gestões e gestões, mas o SUS continua. Né? E eu acho que o papel de cada um e cada uma, né, na garantia, na defesa fundamental. Lembramos, a política de HIV/AIDS não é uma política de governo, é uma política de Estado. E é isso que nós temos que lutar. Uma política, a manutenção dessa política do Estado brasileiro, do Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Prep pra antes, o PEP, caso algo acontecer. Camisinha, seja ela masculina ou feminina. Combina também o teste ou autoteste, viu só? Ministério da Saúde, Governo Federal, até a mais a próxima. Nossa, fraquinho, hein? Fraquinho. Nosso encontro, nosso clima. Nosso encontro, nosso clima. Nosso jeito de se proteger do HIV. Combina. PrEP pra antes. O PrEP, caso algo acontecer.
camisinha, seja ela masculino ou feminino. A gente combina! Combina também o teste, o autoteste, viu só? Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A gente combina, a gente só não cumpre, mas nós combinamos.